Dar boas-vindas a Jamal e a Maren. Jamal estive na Palestina com ele ano passado, mas já conheço há 8 anos. Maren é a grande interlocutora também do movimento palestino. Também a gente esteve juntas no ano passado, fazendo algumas agendas aqui no Brasil. E fazendo uma agenda também na Palestina, que foi quando reencontrei Jamal na Palestina no ano passado, em 2023, no nosso passeio e visita aos campos, refugiados, aos vilarejos, conhecendo mais da resistência palestina ali em julho de 2023. E eu estou muito feliz por revê-la. Eu sou Gisele Martins, comunicadora comunitária, como eu gosto de me apresentar. Sou da favela da Maré, e aí falar sobre Palestina e sobre estar aqui com a Maren. Jamal vai falar dessa favela, que é um grande laboratório de política da morte também. Né? Um laboratório de empresas israelenses que estão atuando também nas favelas do Rio de Janeiro, nas periferias do Rio de Janeiro, nas aldeias, no campo do nosso país e nos quilombos do nosso país. Costumo dizer que esses territórios são territórios de resistência. E o Estado sabe que nós somos territórios de resistência, afinal a gente se auto-organiza o tempo inteiro, né? Por isso eles fazem das nossas vidas esse grande território de controle. E as armas que matam na Palestina são as mesmas que matam nas favelas cariocas, porque são as mesmas armas israelenses. Quem me apresentou esse debate foi a população palestina, foi o Jamal, foi Mahmoud, foi a Mari, foi o Pedro. Quando eles estiveram aqui em 2013, 2014, durante os mega-eventos no Brasil, onde a favela da Maré estava sendo invadida pelo exército brasileiro, e na favela da Maré foram colocados checkpoints, torres de controle, os drones, os tanques de guerra, os helicópteros, o treinamento do BOP foi em Israel, enfim. Infelizmente temos várias semelhanças. E falar da Palestina hoje, do genocídio palestino, e a gente combater esse genocídio é para que a gente não tenha genocídios televisionados como a gente está vendo no genocídio palestino. Durante esses 2 dias, a favela da Maré, que é a favela do qual eu sou cria, estou ali em resistência desde que nasci, principalmente a partir da comunicação comunitária, denunciando as violações do Estado, denunciando as empresas, denunciando os treinamentos dessas polícias, e o orçamento, né, o nosso orçamento público é gasto para compras de equipamentos bélicos que matam na Palestina, que matam nas favelas do Rio de Janeiro, que matam nossa juventude pobre e negra. A favela da Maré foi invadida pelo BOP nesses 2 dias. A gente teve inúmeras pessoas assassinadas, e aí é muito difícil falar disso, porque os nossos mortos não têm nome nem sobrenome, né? O genocídio em Gaza, ali não são números, eles não são números, tem nome, sobrenome, tem família, tem sangue, tem religião, tem território, tem resistência, são vidas, né? E a gente não pode transformar essas dores, transformar esses lutos em números, nem em Gaza, nem na favela da Maré, nem em favela qualquer, né? A gente não pode transformar em simples relatórios de direitos humanos que depois vai ficar guardado na gaveta. A gente necessita denunciar o genocídio aqui, denunciar o genocídio lá e palestinizar a luta, porque os palestinos ensinaram. Hoje, 3 pessoas me perguntaram, depois de 2 dias de intervenção na Maré, por que você está em pé? Porque Jamal me ensinou a estar de pé e falou que a vida é urgente, né? A nossa luta é urgente. Eu aprendi isso na Palestina. E é isso, estou emocionada. Eu vou passar para o Jamal. Thank you very much. It's like our strength as a people as well. We take it from the strength of our friends, comrades, who standing up with us as a Palestinian. As pessoas que se levantam conosco como os palestinos, nós agradecemos a elas. Nós agradecemos as pessoas que se levantam por nós como palestinos no mundo todo. So solidarity between the national liberation movements was very important. A solidariedade entre movimentos de libertação nacional é muito importante. And even we Palestinians under occupation and colonization, like in 70s, 60s, 80s, we also
were in solidarity with other struggles for liberations around the world, and there was mutual also exchange of like relations, solidarity, training, etc. Mesmo nós palestinos, sob ocupação, sob apartheid, nos anos 60, 70, 80, nós estivemos em solidariedade com outros países oprimidos por todo o mundo, fazendo treinamentos, compartilhando da luta. Probably nowadays, like when we are facing, I think, one of the worst genocidal war in the 20th century, that targeting the Palestinian people existence, what's happened in Gaza, that's we were really like this solidarity will be very, very important to stand up and stop that. Nós estamos provavelmente enfrentando o pior genocídio do século XX e é por conta disso que é muito importante que todos se levantem em solidariedade com o povo palestino. It's the time that we all should stand up all over the world, the people, and we see it's going on everywhere, from the States to England, Europe, Africa, Asia, Arab countries, Middle East, everywhere. And this is very, very important. É o tempo de todos nos levantarmos no mundo todo e é o que temos visto nos Estados Unidos, na Europa, em outros continentes, na África, na Ásia e no Oriente Médio. So just a little bit I want to talk about what is the genocide that the Israeli military occupation is doing in Gaza. Quero falar um pouco sobre o que é o genocídio que a ocupação militar israelense está cometendo em Gaza. So it started from the early beginning of October, like any carpet bombing from the north up to the south. Então, começando do começo, em outubro, e de todos os bombardeios que estão acontecendo do norte ao sul de Gaza. Destroying houses, streets, underground water, sewage system, electricity. Destruindo casas, ruas inteiras, toda a infraestrutura no subsolo de água, enfim, toda a infraestrutura de Gaza. Schools. Escolas. Universities. Universidades. There's no universities anymore in Gaza. 16 universities has been totally destroyed. 60? 16. 16 universidades completamente destruídas. Não existem mais universidades em Gaza. The schools, even the UNRWA schools, that's supposed to be protected by the United Nations and by international community, also was bombarded as well. Escolas, muitas delas que são protegidas ou deveriam ser protegidas pela comunidade internacional, pela ONU, foram bombardeadas. So in fact, when you see the numbers of the people has been killed, it's really horrific. Talk about the official records, and official means that this is their bodies reach to the hospitals, or somebody tells that these people has been killed. 37,200 people until now. Os números que chegam das pessoas mortas, isso são os números oficiais das pessoas que chegam mortas e que morrem nos hospitais, que o Ministério informa, é de 37.200 palestinos assassinados. But the number is really much more bigger than that. There is thousands, tens of thousands of people that has been buried under the rubble. Nobody knows who are their families. Entire families has been buried under the rubble because of the heavy bombings. E o número com certeza é muito maior. Tem milhares de pessoas, centenas de milhares de pessoas que estão enterradas, presas sob os escombros, que não conseguem ser encontradas. We have over 100,000 people injured. Mais de 100.000 pessoas feridas. And here when we talk about injuries, with no hospitals at all, with no medicine get into Gaza, so these injured people will die. E aqui nós estamos falando de pessoas feridas sem acesso ao hospital, sem os remédios necessários. Então, são pessoas feridas que provavelmente podem vir a morrer. And if we look at the statistics and the targets, who Israel is targeting in Gaza. So out of the 37,000, this is the official number, 15,000 children. Então, se olharmos para as estatísticas e para os alvos de Israel em Gaza, dos 37.000 palestinos assassinados, 15.000 são crianças. And over 10,000 women. Mais de 10.000 mulheres.
Nowadays also there is 50,000 women in Gaza, they are pregnant and there is no place where they can deliver as well. No momento tem cerca de 50 mil mulheres grávidas em Gaza sem ter condições de de parir as crianças. So of course their life and their children's life will be in a serious danger. Então, com certeza, as suas vidas e a vida de suas crianças estão em grande perigo. Journalists. I don't think even in the First World War and the Second World War together, this number of journalists has been killed. We have 170 journalists that has been killed. It's on target. They are targeting them. Jornalistas. Acredito que nem na Primeira nem na Segunda Guerra Mundial tantos jornalistas foram assassinados. São 170 jornalistas assassinados e Israel tem eles como alvo. Doctors. One of the most famous doctors in Gaza, they are assassinated and be killed when they were raiding the hospitals. Nurses. Professors in the universities. Doutores, dos doutores mais famosos de Gaza foi assassinado por Israel. Centenas de outros médicos, enfermeiras, professores de universidade. So they are not just making Gaza unlivable by bombing everything in it, but also they're killing the possibility and the brains that they would, again, can help Gaza to stand up. Então eles estão destruindo Gaza, tornando Gaza insustentável, impossível de se viver, mas também estão matando as possibilidades e as mentes pensantes dentro de Gaza. But the genocide does not have been done by bombings, just. O genocídio não é feito apenas pelas bombas. You know that there is a siege in Gaza, so no humanitarian aids can get in. Vocês sabem que existe um cerco em Gaza, então nenhuma ajuda consegue entrar. So now hundreds of thousands of people are threatened to be died from hunger. Agora centenas Starving. de milhares de pessoas estão correndo risco de morrer de fome forçada. Over 1 million people in Gaza now they have pandemic diseases. Mais de 1 milhão de pessoas em Gaza agora enfrentam doenças pandêmicas. And this is because there is no water and they were drinking from the sewage water Isso porque não há água e eles estão bebendo da água do esgoto and the water of the sea as well. e água do mar também. So in fact, when you look at this, they are targeting every single people in Gaza, every single person in Gaza. Se você perceber, eles estão tendo como alvo todas as pessoas em Gaza, todas as formas de vida em Gaza. The main aim when they start pushing the people with this bombing from the south, north to the south, is to push the people to go out from Gaza. O objetivo principal nessa tentativa de trazer todas as pessoas do norte para o sul de Gaza é de esvaziar totalmente, que as pessoas saiam de Gaza. But the people didn't went out of Gaza. Mas as pessoas não saíram de Gaza. So they prefer to die in their land, in Gaza Strip, than to be refugees again. Eles preferem morrer na sua terra, em Gaza, do que se tornarem refugiados por uma segunda, terceira vez. This is one thing, but I think who enabled this genocide? Who's make it happening? Isso é uma coisa. Agora, quem permite que esse genocídio seja feito? You know that the United States, from the early beginning, they provide Israel immune Israel from any punishment. Os Estados Unidos provêm a Israel uma imunidade a qualquer tipo de punição. They opened the stores of their arms for them, so more than 270 ships of arms that has been come from the States. Eles fornecem armas para Israel, mais de 170 navios. Mais 170 navios de armas e aviões foram enviados dos Estados Unidos para Israel. Beside the storages in their bases in the Middle East, like in Jordan, like in the Gulf and other areas. Isso além do material que eles já possuem em suas bases no Oriente Médio, considerando a Jordânia e outros lugares. And they provide them protection in the United Nations, E eles, and the Security Council. e eles também protegem Israel nas Nações Unidas, no Conselho de Segurança. It's not just by that, but also their Marines in Gaza. Marines, Também a Marinha americana disponível. their drones, Os seus drones, their intelligence satellites everywhere, they are. satélites, a sua inteligência, todas as Same with the formas. British as well. Sei? With the British, A mesma coisa com os britânicos, French. franceses. So in fact, when you think of this,
It's the NATO launching war on Gaza. Quando pensamos desse jeito, a gente percebe que a OTAN está lançando uma guerra em Gaza. Gaza, this is the tiny place, that open air prison, 360 kilometers squared, surrounded, besieged from everywhere, from every side. Gaza é um espaço de terra muito pequeno, de 360 quilômetros quadrados, cercado por todos os lados. And the Palestinians in Gaza, they are still standing. E os palestinos em Gaza ainda assim They estão de didn't pé. left, they are still resisting until now. Eles não foram embora, continuam resistindo até agora. And lately, the Security Council, in the last few days, they get a resolution, ask for ceasefire. E uma recente resolução da ONU acordou um cessar-fogo. But when you look at the ceasefire that they were asking for, it is for 6 weeks. Mas se você olhar o cessar-fogo, ele oferece cessar-fogo de 6 semanas. And it is conditions of the continuation of the negotiations. E as condições para a continuação das negociações. In other words, they put this decision in the hands of Netanyahu and the Israeli government. Dessa forma, eles colocam esse cessar-fogo, esses acordos nas mãos de Netanyahu. And we know that there were another decision in the 6th of May last month, which is almost was about to be putting forward into implementation, that everybody has been agreed upon. Another agreement? You mean? Another agreement. Before this one, there was one last month. Antes 6th of desse May. atual, teve uma outra resolução de 6 de maio que também tinha as mesmas condições semelhantes. But the one destroyed is Netanyahu because he decided to go and invade Rafah. Mas quem destruiu essa resolução foi Netanyahu, porque ele decidiu entrar e invadir Rafah. And also they start the war again on Jabalia, in the north of Gaza, back again there. E começar novamente a guerra em Jabalia, no norte de Gaza. So we don't think as a Palestinians that this is going to work because we know what's waiting for that. Então, nós, como palestinos, não acreditamos que isso vai funcionar, porque nós sabemos como isso tem acontecido. On the other hand, the thing that is not totally shed light on is what's happening in the West Bank as well. Eu acredito que não tem muita atenção, não é dada muita atenção ao que está acontecendo na Cisjordânia também nesse momento. So since they started the war in Gaza, they put a blockade in the West Bank. Desde o começo da guerra em Gaza, eles colocaram um cerco na Cisjordânia. They isolate all Jordan Valley and what's so-called Area C, which is all the Bedouins and the farmers is living. Eles isolaram toda a área C, que é o Vale do Jordão, onde tem muitos fazendeiros, enfim. So nobody can reach there. Então ninguém pode chegar às suas terras. And this terrorist settlers groups, they start launching attacks on the farmers there, on the Bedouins as well. Então grupos terroristas de colonos israelenses têm lançado ataques aos fazendeiros palestinos, Backed by the Israeli military as well. protegidos pelo exército israelense. So since then, up to now, they were ethnically cleansing 26 Palestinian communities. Então, desde então, eles têm limpado etnicamente 26 comunidades palestinas. That's in the Jordan Valley and it's still going on. There is also another, like 7 has been partially ethnically cleansed. There is 39 communities under systematic daily attacks. Today in Masafir Yatta, they were destroying half of Qassa. This is one of the communities there. No Vale do Jordão, ainda tem 7 comunidades que foram parcialmente limpadas etnicamente, 39 sistematicamente limpadas e algumas outras comunidades também sofrendo ataques constantes. In the cities of the West Bank, the villages, which is like in the mountainous areas, E nas cidades da Cisjordânia, que são áreas montanhosas, for the first time in our history, that our farmers and our people can't pick their olive trees. And olive trees for the Palestinians is one of the main seasons. pela primeira vez na história do nosso povo, as pessoas não conseguem fazer a colheita das oliveiras, que são o fruto da vida dos palestinos. Elas são impedidas de fazer a colheita. Because this gang of the settlers, they were standing on the main roads that leads to the mountains and to this orchards, and they start shooting the people. Porque os colonos israelenses estavam nas vias que levam para os locais de colheita e estão atirando nos palestinos. So they killed 9 farmers. They were trying to go to their fields in the season. Então eles já mataram 9 fazendeiros que estavam tentando chegar às suas colheitas, às suas terras. While they are launching also since then massive attacks on the Palestinian villages.
Então, eles têm lançado também ataques massivos contra as vilas palestinas. burning the fields, burning fields, burning houses, burning farms, animal farms, Eles têm queimado campos, queimado casas, queimado áreas de colheita. and usually they attack with 1,000 settlers to the village. They are fully armed, the soldiers with them. So it's resulted with so many injuries. In Al-Mughayyir, in one attack, there is 100 injury in the city, in the village, and there is one man dead, One? one man killed. Então, os ataques acontecem com hordas de colonos sionistas protegidos pelo exército. Em Muhayr, uma vila palestina, 100 feridos foram afetados e um homem faleceu. And that time they burn a farm, a sheep's farm that had been burned, the sheep with the farm. Eles, inclusive, queimaram uma fazenda de ovelhas e queimaram as ovelhas junto. And they steal another 2 cattle. And? They steal 2 cattle. E ainda roubaram uma porção das ovelhas. The same has been repeated in Burqa, in Ramallah, in Turmus Aya, in Sinjil, in المزرعة الغربية, in Burqa Nablus, in Aqraba, Awarta, Burin. E o mesmo se repete em diversas outras vilas palestinas. Sinjal, Aqraba, Ramallah, Burin e outras vilas. And until this minute, they are still doing these attacks almost every day. So every day we have a fight in a village where the settlers are backed by the soldiers attacking them. Isso tem acontecido todos os dias. Então, todos os dias nós temos notícias de uma vila que está sendo atacada por colonos com a proteção do exército. What's happening in the refugee camps as well? O que está acontecendo nos campos de refugiado também. Because since then they start like attacking the refugee camps. In Tulkarem there is 2 refugee camps that are under attack. Desde então eles começaram a atacar os campos de refugiado. Em Tulkarem tem 2 campos de Where in refugiado. Tulkarem alone, in the last 6 months, there is 109 Palestinians has been killed in these camps. Em Tulkarem, nesses ataques, desde então, 109 palestinos foram assassinados. Some also 70 in Jenin refugee camp. More than 70? 70. Mais de 70 mortos em Jenin, no campo de refugiado de Jenin. In Al-Far'a and Tubas also another 10 people. No campo de refugiado em Tubas, mais 10 foram assassinados. So in total what they killed in the last 6 months is about 600 Palestinians has been killed in these deadly attacks. Então, nos últimos 6 meses, eles mataram cerca de 600 palestinos nesses ataques recentes. And also, besides attacking the villages also, they solidify the apartheid system there. Então, além de atacar as vilas, eles solidificam o sistema de apartheid nessa região. So the Palestinians can't anymore drive on the main road that linking the cities together Os palestinos não podem acessar as vias principais que conectam as vilas. because there is a checkpoints there, military checkpoints, Por and there conta is also settlers sitting on the sides of the roads with their guns. Por conta dos postos de segurança, os checkpoints, e também por conta dos colonos israelenses que ficam nessas vilas para atirar nos palestinos. So people has to go through mountains, through other villages, to the distance that used to take 1 hour in between Ramallah and Nablus, now it takes 3 to 4 hours. Então as pessoas buscam outros caminhos, rotas mais longas, pelas montanhas, que um trajeto que era feito em 1 hora agora demora cerca de 3 horas para ser feito. Every single village today, they put a gate on it. Em todas as vilas agora, eles colocam um portão na frente. Every city, it has a checkpoint. Toda cidade tem um checkpoint, posto So de the people segurança. can't go freely. Whenever they want to lock, they just close the gate and they block the people inside the... Então as pessoas não conseguem andar livremente pelo seu território, os israelenses fecham o portão e proíbem elas de sair ou de entrar. So, massive genocide in Gaza, continuous, ongoing ethnic cleansing and attacks on the people in the West Bank. Então, um genocídio massivo em Gaza e uma limpeza étnica constante na Cisjordânia. And we suppose if there's Gaza and a kind of a ceasefire that works, who can impose ceasefire on the West Bank as well? Então, a gente vê um cessar-fogo proposto para Gaza, mas a gente também vai ver um cessar-fogo proposto para So they will Cisjordânia. continue massacring in the West Bank. They will continue the ethnic cleansing in the West Bank. Eles vão continuar fazendo massacres na Cisjordânia, vão continuar a limpeza étnica na Cisjordânia. On the other side, if we want to talk about some
let's say, good things that come out, which is Então, por outro lado, nós vamos falar um pouco sobre algumas questões mais positivas. that Palestine today became in the top list in the world as in the forefront of the struggle, in the anti-colonial struggle, anti-colonization, anti-occupation, and this became the human case in the world, because first time that people see televised genocide, they see it on their TVs, on their phones, on their mobiles, and on the internet. É que a questão palestina se tornou a primeira causa anticolonial do mundo. Está no número 1 na lista no mundo inteiro. Ela se tornou a causa humanitária a ser falada, né? A gente está vendo televisionado o genocídio, seja nas TVs, nos jornais, nos nossos celulares. So we feel that this blood that's now is running in Gaza and in the West Bank is really the one who's fueling the solidarity and waking the conscience of the people. In the United States, in Europe, we see how it's in masses going to the streets. Então, o sangue que corre em Gaza e na Cisjordânia é o que tem incentivado o mundo inteiro a se levantar pela Palestina, nos Estados Unidos, na Europa, em todos os lugares do mundo. We saw the universities, how they are rising up, in the States, in Europe, else in the world as well. Nós temos visto o levante nas universidades nos Estados Unidos, na Europa, no mundo todo. People take up the BDS movement, BDS, and they start BDS started to work much more in the world, and it became the solidarity actions that it has been adopted widely in the world. As pessoas começaram a entender melhor o que é o BDS, começaram a colocar o BDS como referência nas ações de solidariedade com o povo palestino. But in order to accumulate and in order to make this effective, what do we want from the international community? We want to stop the genocide first. This is what we should work all together for that. Para tornar tudo isso efetivo, o que nós queremos da comunidade internacional? Em primeiro lugar, nós queremos que o genocídio pare. So all these efforts that's happening in the world, from the movement, from people, from the universities, demanding immediate ceasefire. Para que todos esses movimentos internacionais, nas universidades, em todos os lugares, demandem, em primeiro lugar, um cessar-fogo. But that's not enough. Even if they have ceasefire, doesn't solve the problem. Mas não é suficiente. Mesmo se a gente tiver um cessar-fogo, não vai resolver o problema. What we need is to isolate Israel as a criminal state. O que nós precisamos é isolar Israel como um Estado criminoso. So that's why we need to first start to work on military embargo. Então, por isso, nós precisamos começar a trabalhar primeiro no embargo militar. Cutting all the commercial relations also with Israel. Cortar as relações militares comerciais com Israel. So at the end, Israel should be a pariah state around the world. Para que assim Israel se torne um Estado paria no mundo. Pária. And in this, I would give the opportunity for my colleague to continue working on this, to telling us about this particular issue, and also in Brazil, because we are here for a purpose also. Para isso, eu gostaria de passar a palavra para minha colega para falar mais sobre isso, para a gente poder trabalhar isso também no Brasil. Então, obrigada a todo mundo. E a Jamal para falar. Então, a mim agora toca um pouco explicar por que estamos aqui no Brasil. E isso não é somente porque aqui temos amigas, companheiras, aliadas nos movimentos em todo o país, e também não somente porque temos, nesse momento, um governo do qual o povo palestino tem e está esperando muito. Jamal sempre diz que quando Lula ganhou as últimas eleições, na Palestina teve festa como se a Palestina fora livre. Aqui também. E isso significa que aqui tem umas expectativas muito fortes, porque sabemos que tem alguém no governo que, é como Lula mesmo diz,
Esse é um genocídio e tem que parar. E foi um dos primeiros presidentes no mundo a dizer isso. E aplaudimos esse. Evidentemente foi fundamental. É fundamental que o Brasil está apoiando a causa frente à Corte Internacional de Justiça contra Israel, que Sudáfrica ha levado respeito às violações da Convenção contra o Genocídio por parte de Israel. Mas, frente a um genocídio, as palavras e as denúncias são importantes, mas não são suficientes. É evidente que, depois que todas as resoluções das Nações Unidas, da Assembleia Geral, as medidas provisionais da Corte Internacional de Justiça e todas as palavras do mundo e as palavras mais autoritativas do mundo não conseguiram convencer Israel a parar, ou que o povo palestino, desde 2005, quando lançou o chamado boicote, desinvestimento e sanções, BDS, tem dito que Israel vai parar seus crimes somente quando tem uma pressão concreta, econômica, política, diplomática, para acabar com esses crimes. Essa tese, essa política, hoje é mais importante do que nunca. E a coisa interessante é que, na verdade, e também uma política que sempre mais é uma política também de governos. Em muitos lugares, muitos países ou governos têm tomado decisões desde a Malásia, onde os barcos israelenses ou com destino a Israel não podem mais atracar nos portos, até a Europa, onde boa parte dos países já tem decidido de não exportar mais armas a Israel ou não fazê-los transitar. Por lo menos essa é a política, pois, como com todos os embargos militares, tem sempre maneiras para que passe. E olhamos somente aqui aos vizinhos, Colômbia, onde o presidente Petro tem cortado todas as relações diplomáticas, cortado as relações militares e agora tem também anunciado o corte e a proibição da exportação do carvão a Israel, porque essas exportações de energia diretamente dão a energia, alimentam a possibilidade de Israel de sustentar e fazer funcionar seus jatos militares, seus tanques e sua máquina de guerra genocida que tem. Então, sequer na União Europeia se começa a falar da possibilidade de sanções, que quebrou um tabu que achamos que nunca mais. Então, tem um entendimento global sempre maior que aqui. Se não fazemos uma pressão concreta de ações, as palavras não são mais suficientes. Então, nesse momento, chegamos aqui para também conversar, evidentemente, com os movimentos, e acho que da demanda que está aqui, as várias outras demandas e as conversas que tivemos com os movimentos em todo o Brasil, estamos aí juntas com esse pedido a dizer ao governo que agora é hora por ações. As condenas são importantes, não suficientes, agora frente a esse genocídio, que não está acabando. A mídia pode tentar de normalizar, mas esse genocídio é pior cada dia para o povo palestino. E depois de 8 meses, precisa de ação. E nesse sentido tem umas demandas muito precisas e muito claras para pôr e para pautar. E por primeiro são as questões militares. Não se entende como um governo que está reconhecendo de o que está acontecendo, o genocídio, continua a ter relações militares
como Estado, como exército, como uma indústria militar genocida. Não se entende como os contratos, acordos de cooperação militar e de segurança que o então presidente Bolsonaro firmou, assinou à época, ainda não estão cancelados, ainda estão em vigor. Não se entende porque nos últimos 2 meses, muito depois que o governo tem reconhecido que esse é genocídio, tem se juntado a Sudáfrica no apoio na Corte Internacional de Justiça, depois do que a Corte Internacional de Justiça tem dito esse plausivelmente um genocídio e ha publicato os ordens provisionais vinculantes, o Brasil, nos últimos 2 meses, tem feito 2 novos contratos militares com Israel. E esses 2 contratos militares com Israel não são somente um financiamento direto ao genocídio, não somente trazem mais tecnologia de apartheid e de genocídio ao Brasil, e a Gisele já explicou o que significa quando essa tecnologia e ideologia, essas doutrinas chegam por aqui. Mas e também um gasto de dinheiro público que acho que alguém tem que explicar. E esses 2 contratos, um é por drones israelenses da Israeli Aerospace Industries. E esses drones têm já uma história interessante. É um contrato somente de manutenção desses drones. Os drones em si mesmos foram comprados já no 2010. 2 drones. E aí se puseram na base militar de Santa Maria, Rio Grande do Sul, e aí ficaram. E tiveram algumas horas de voo, mas nada a respeito ao que foi concordado inicialmente, e fundamentalmente foram decomissionados e ficaram por aí sem nenhuma utilidade nenhuma, até Bolsonaro chega no 2019 e evidentemente se lembra nada melhor que dar um pouco de dinheiro mais, ou pouco muito, de dinheiro mais, não sabemos quanto, a Israeli Aerospace Industries para fazer funcionar de novo estes drones, modernizá-los e não sei o quê. Cria todo um grupo militar que teria que usar e ser responsável por esses drones. Esses drones voam, sabem quanto? Exatamente 40 minutos. E depois se desmantela todo o grupo de trabalho militar aí, e os drones depois se mandam a outro grupo ou lugar, onde esses drones têm um papel de experimentação, de treinamento, fundamentalmente, em 14 anos que existem esses drones e gastaram o dinheiro público de vocês, nunca tiveram uma utilidade operativa por militar. 0. Porque os militares estão aí jogando para aprender como funciona, não é uma utilidade operativa. Nunca fizeram parte de algo. Bom, agora o governo, ou o Ministério de Defesa, se lembra, no meio do genocídio, que já esses drones estão envelhecendo de novo, e tem que gastar outros 86 milhões de reais para mais manutenção, para que os militares possam continuar a jogar com esses drones. A coisa interessante é que, respeito ao que foi o gasto de hora de voo previsto no 2010 e o que o gasto de hora de voo previsto agora com esse novo contrato de manutenção, praticamente o gasto por hora de voo é mais ou menos 10 vezes o que foi no 2010. Bom, tudo bem na inflação,
Mas eu acho que aí as contas não fecham. Algo aqui para não entender nada, nem de economia, nem de guerra, mas as contas não fecham. Sobretudo, e aí tenho que dizer, o comitê aqui em Rio tem feito um ótimo trabalho para entender que significa esses 86 milhões e que se podia fazer com esses 86 milhões, que é melhor que dar a Israeli Aerospace Industry uma empresa genocida. E aí calcularam que serviria por salário de mais de 28 mil enfermeiros e mais de 21.500 professores. Podiam pagar o custo de 500 Minha Casa Minha Vida, 143 mil bolsas famílias e assim vários. Acho que o Brasil teria algo de melhor que fazer com esse dinheiro e não botar na Israeli Aerospace Industries. Além do fato de verdadeiramente querem esses drones. Com o mesmo gasto de esses 86 milhões de reais, podiam sencillamente botar esses drones e comprar 2 drones brasileiros, e aí teriam esses drones. E teriam ajudado também na indústria brasileira. Mas não feliz somente com esse contrato, se lembraram de fazer outro contrato por 36 obuseros. Obuseros são tipo caminhões, grandes carros que têm uma coisa, lança-foguete. Lança-mísseis. Sim, lança-mísseis. Não são tanques, são uma coisa, não? E tive 4 propostas para esse contrato de quase 1 bilhão de reais por esses obuseros. E quem escolheu? O Ministério de Defesa, a Elbit Systems, a mais grande e mais genocida empresa militar israelense, para entregar esses obuseros. E agora também aí as contas fecham um pouco. Porque é evidente que a Elbit Systems não vai entregar esses 36 obuseros pelo ano próximo, como é previsto, que começa a entrega. Porque já teve outros contratos que o Ministério de Defesa já tem com outras empresas israelenses que lhe disseram, nós não podemos entregar em tempo porque toda a nossa capacidade produtiva nesse momento está virada para produzir por genocídio em Gaza. Evidentemente, sobretudo nesta conjuntura política, a Elbit Systems não vai entregar esses em tempo, porque também ela está trabalhando com toda a sua capacidade produtiva para o genocídio. Agora, o que acontece aí que praticamente esse bilhão de reais é um crédito de genocídio. Cioè, na Segunda Guerra Mundial se fez esses créditos de guerra que cada cidadão tinha que pagar algo para o Estado para poder financiar a guerra. Somente que esse crédito de genocídio é absurdo porque você tem que pagar para financiar o genocídio em Gaza. Enquanto o presidente denuncia esse genocídio, justamente. E aí tem uma incoerência dentro desse governo, acho significativa. E por isso acho também que tem uma esperança, se nós juntos, como movimentos, desde Palestina, desde o Brasil, podemos dizer que aqui as contas não fecham. Mas além desse contrato, como esse contrato tem um último problema que quero levantar, é que entre essas 4 empresas que pediram, foi uma francesa que teve a cooperação com a Avipras.
a empresa brasileira, que está nesse momento em crise financeira, com uma exposição de dívida muito menos de 1 bilhão. Então, ter esse contrato de 1 bilhão teria ajudado bastante. Não vai resolver tudo. Evidentemente, não tendo esse contrato, podemos esperar que a Vibras vai ser comprada por uma empresa australiana que já está interessada. Assim, pelo menos, somente tem uma venda de uma outra empresa militar a um outro estado, a desnacionalização, que é sempre uma questão de um problema de soberania nacional, porque se tu queres uma indústria militar é porque queres um controle sobre essa indústria militar. E nesse sentido, já é uma perda de soberania, mas o que é provável que vai acontecer é a mesma coisa que aconteceu com a AEL Sistemas em Rio Grande do Sul, que agora é uma subsidiária plena da Elbit Systems. Fundamentalmente, a Elbit Systems tem uma empresa aí em Rio Grande do Sul. A AEL Sistemas foi uma empresa gaúcha brasileira. Teve uma crise financeira, teve um contrato da aeronáutica muitos anos atrás, uma licitação, e a AEL estava bem posicionada para ganhar e provavelmente com esse teria sobrevivido. A aeronáutica decidiu de dar o contrato à Elbit Systems. O dia depois, a AEL Sistemas se colapsa. 2 dias depois, a Elbit Systems compra a AEL Sistemas. Agora, eu me estou perguntando o que vai acontecer com a Vibras em todo isso. Fundamentalmente, aqui tem um risco real que a israelização da vossa indústria militar está continuando. Já começou anos atrás, mas está continuando. Eu não acho boa ideia. Não, nem evidentemente para o povo palestino, nem por quem quer defender uma indústria militar brasileira. Pois, evidentemente, a utilidade, ou se somos ou não completamente contra qualquer indústria militar, é outro discurso. Mas já que tem, que seja israelense aqui no Brasil, é mala ideia. E nesse sentido, como esse outro bilhão, somente para fazer os números, esse significaria os salários de mais de 230 mil professores, mais ou menos. Provavelmente teríamos resolto uma parte dos problemas por quais os professores nesse momento estão na greve. De fato, estamos falando com alguns sindicatos de professores sobre esse fato que 1 bilhão por educação, 1 bilhão por genocídio, não. E nesse sentido, essa é uma das grandes questões que estamos pondo aqui a vocês como movimentos, mas também ao governo, para dizer, estejam conosco, não somente nas palavras, também nas ações. E aí, uma razão por a qual nós chegamos aqui, no Rio em particular, é que tem uma última história, e essa é a questão da Petrobras e da energia que se dá ao genocídio israelense. Está já em movimento uma movida global que está questionando e proibindo, como na Colômbia, a exportação de energia, de petróleo, de gás, de carvão, até que Israel acaba o seu genocídio. O Brasil tem um papel importante em todo esse jogo, porque a Petrobras, junto com a Shell e uma outra, a Total, tem vendido desde dezembro do ano atrás até o março, deixa-me ver, acho
260, desculpem, aqui, 260 mil toneladas de petróleo a Israel. Agora, 260 mil toneladas para a Petrobras não é muita coisa. Para Israel é muito. Porque você sempre tem que fazer a lógica que toda a população israelense são 7 milhões de pessoas. Esse é um subúrbio de São Paulo ou do Rio. Então, tudo o que por vocês é nada é muito para eles. Então, o Brasil pode tranquilamente viver sem mandar outros 260 mil toneladas de petróleo para fazer funcionar o genocídio em Gaza, mas para Israel esse seria um problema que significaria que alguns preços vão subir, o petróleo vai subir, e esse seria uma pressão real a Israel para dizer, talvez, um dia temos que acabar com esse genocídio. Então, quis somente dar um pouco aí uns números, uns dados sobre o que está na agenda aqui, para dizer que, de um lado, evidentemente, sabemos que o Brasil é entre quem apoia a causa palestina, o direito internacional, mas, do outro lado, achamos que verdadeiramente tem que fazer mais, tem que fazer, não tem que somente fazer a diplomacia e as falas, tem que fazer assim, que as ações não contradizem completamente essas falas. E quero acabar com uma frase que Jamal normalmente diz, mas hoje não diz. Sempre está dizendo que quando fazemos a luta por Palestina hoje, não é uma luta somente por o povo palestino. Essa é uma luta por a nossa própria humanidade. Se nós, frente a um genocídio, não tomamos ação de maneira determinada e não paramos esse genocídio já, não somente perdemos a nossa própria humanidade. A grande questão é quem é o próximo depois da Palestina. Esse se torna um modelo de um mundo no qual sabemos quem vão ser os próximos e as próximas. Então, esse é um tema onde ninguém pode ficar parado e todos temos que levantarmos e fazer o que podemos para acabar com esse genocídio e como a apartheid israelense e a sua ocupação de terra palestina, que é a raiz e a causa raiz por a qual chegamos até o ponto do genocídio. Obrigada. Agradecer a fala de vocês. É importante, por exemplo, falar na Cisjordânia, a gente não tem esses números, não sai na mídia, né? Não sai nem sobre Gaza. Gaza a gente fica sabendo a partir de movimentos sociais, a partir de jornalistas da própria população em Gaza, que vem denunciando o seu próprio genocídio. Na Cisjordânia, a gente não fica sabendo dessas notícias, não sabíamos que 600 pessoas já tinham sido, nesse período, assassinadas em Gaza, que as coisas estavam muito piores nos campos de refugiados, a situação no Vale do Jordão, onde mora uma população que é originária, que é beduína, que é a população do campo, a gente também não tinha essas notícias. Quando eu estive na Palestina no passado, as coisas já estavam ruins. Agora, com essas notícias, a gente vê um cerco total a essa população palestina. Ontem, o povo que está fazendo na Maré está marcando casas que eles vão invadir. Isso é nazismo, isso é sionismo. Eles estão marcando casas que é pro golpe passar nas coisas. Dois moradores da minha rua foram alvejados dentro de casa na terça-feira. Duas pessoas idosas que estavam dentro das suas casas foram baleadas.
A minha avó está há 3 dias sem luz e sem internet, e assim é a minha família também. É a nossa resistência, né? Ela construiu a favela da Maré, né? Assim como os palestinos constroem sua própria terra. A gente constrói a sua própria terra, que é a favela, que é uma planta, assim como as oliveiras na Palestina. E a gente não pode desistir desse lugar enraizado que a gente vem tentando reconstruir sem nenhum apoio do Estado. Pelo contrário, o Estado, como eu disse, está gastando nosso recurso público para matar e controlar a gente, porque sim, nós somos territórios de resistência. E eu vou abrir para perguntas. Yani, I will start comment on what you were saying about the way out. Yani, Vou começar fazendo comentário sobre a primeira pergunta. you know, the resistance and solidarity is a cumulative process. Solidariedade é um processo acumulativo. So it started with the people who's resisting on the ground, standing for their rights. Então, começando com as pessoas que estão na prática se levantando por seus direitos. And continue resisting for their self-determination, for freedom, for justice. E continuam se levantando pela liberdade, por justiça, autodeterminação. And international solidarity is standing with this resistance, backing it up. E a solidariedade internacional está com essa resistência, fortalecendo ela. And that's where we complete each other as a people. E é assim que a gente se complementa como povo. And here we have very good example of South Africa. E aqui nós temos um ótimo exemplo da África do Sul. South Africa were also like us. They were for long decades were standing and struggling, resisting the apartheid system in South Africa. Eles estiveram por longas décadas resistindo ao processo de apartheid na África do Sul. But yani, I would say without the international wide solidarity that stand with South Africa, mas eu diria que sem uma solidariedade internacional que se colocou a favor da África do Sul and isolated the apartheid regime, e isolou o regime de apartheid, it could be South Africans until now. a África do Sul poderia They estar are still resisting and suffering from this apartheid regime. a África do Sul poderia estar até agora resistindo e lutando contra esse sistema de apartheid. The other thing, like any, we never, as a people and the resistance, we were trusting the governments will stand up with us, like. A outra questão é Or que maybe like you are talking about Europe. Europe is the source of the problem in the world. Like, they are the base of the imperialism. Sorry. outra questão é que nós como povo nunca colocamos nossa expectativa nos governos para nos defenderem. And we think that the main power that will do the change are the people. E a nossa principal questão é que nós acreditamos que a principal mudança vem do povo. And they have example from Latin America here, for example. Yesterday there was a president that was standing in the United Nations, and she was like saying the best ever speech about the Palestinian rights and standing and like fighting the whole the ex an Argentinian president. O presidente da, Huh? da Argentina? The one before. Cristina Kirchner. No? Teve somente uma mulher. There was only one president. The one standing. There was no Alberto Fernandes? Ah, então é Kirchner. Not the one today. Será que ele não está falando da presidente? Será que ele não está falando da presidente do México? Can only be Cristina Kirchner. Falando na ONU? Yeah. Mas na ONU? Ele estava falando na ONU? De México, Do México, a Cláudia Sheinbaum. López Obrador. The new president of No, in Argentina. Argentina. So, Mari, so the president of Argentina? The ex-presidents, like the the ex- one before. Alberto Fernandes. Not, No, the woman. She said Kirchner. yeah, She was speaking at the UN. yeah. Então, And she was doing a very good speech in support of Palestine. a ex-presidente argentina, Cristina Kirchner, estava fazendo um ótimo, excelente discurso em defesa do povo palestino na ONU. And today, the new elected president, he will not even attend the meeting if there is a Palestinians there. E hoje em dia, se o atual presidente, ele não iria nem a alguma reunião se houver um palestino presente. So then, our best allies is the people, the movements.
Então eles estão bestializando as pessoas, os movimentos. This is the one stay there, and we need to continue like accumulate the work that they are doing in coherence with our Então isso vai resistance. continuar dessa forma. Nós precisamos acumular o que nós estamos fazendo, continuar na nossa luta. So as I said at the beginning, like yani, our hope as a Palestinian people is now is with the people standing, boycotting Israel, isolating it, pressuring the governments. O nosso objetivo como um povo palestino agora é ficar do lado das pessoas que estão pressionando pelo boicote, To stop military trade. para parar os acordos militares. And who's doing this? Yani, without the pressure of the people, they will not do that on their own. E quem está fazendo isso? Sem a pressão do povo, os governos não vão fazer isso. The same, I think, in Europe as well. Even like any government like British and Macron, with all these demonstrations and masses in the streets, they try to go up with, not standing with the Palestinians, but at least to shut up from being openly supporting Israel. Até mesmo em governos na Europa, como a gente pode ver na França com Macron, não que ele vá se colocar 100% ao lado do povo palestino, mas com as manifestações pró-Palestina, ele tem evitado se colocar 100% do lado And de they Israel. start talking about ceasefire, like any. E começar a falar sobre o cessar-fogo após as pressões populares. We know this is not what the best that we are asking from them, but like and when expecting, but at least like, and we know that this position came out because of the French people were going to the streets and French movements has been protesting. Nós sabemos que não é o melhor que eles podem fazer, mas ficamos felizes porque esse mínimo foi feito por conta da pressão dos movimentos franceses. So at least the thing that we promise as a Palestinian people that we will not surrender. E a única coisa que prometemos como povo palestino é que não vamos nos entregar. And we'll continue resisting. E vamos continuar resistindo. Since 75 years now, with all massacres one after the other, São 75 anos de um massacre atrás do outro. and still we stand fighting. E ainda assim nós continuamos lutando. And Gaza, and since 9 months with all this like thousands of bombs, of tons of bombs that has been falling in Gaza, and all what I have been described, and they are still standing. E Gaza agora, com essas toneladas de bombas que são jogadas em cima de Gaza, eles continuam de pé e continuam lutando e resistindo. And the people get back even to the rebels, and they put like a tent on the top of the rubble and stay there. Eles ainda colocam tendas em cima dos escombros e ficam ali. So this is the power of the people. The power of the people that they are standing and not surrendering, and the power of the people that they can change also the government's position. Esse é o poder do povo que não se entrega, que continua lutando e que também acredita que pode mudar os posicionamentos dos governos. And where do the people get the strength? Because like of these long years of like suffering, of the first Nakba, the second Nakba, where we see our people around the world how they became treated in the refugee camps. So here, like the Palestinian people will not do it again. They will not again will be refugees. E de onde nós tiramos essa força? Porque nós estamos há anos vendo os palestinos passarem por uma primeira Nakba, uma segunda Nakba, e não queremos que nosso povo se torne refugiado por uma terceira, quarta vez. And because we know that they want our land, our homeland. And because? Because we know that they want our homeland. E porque nós sabemos que eles querem a nossa terra. And they want to genocide the Palestinians, make them like any other indigenous around the world, like being blocked in isolations. E eles querem cometer genocídio contra os palestinos e torná-los como outros povos indígenas ao redor do mundo, que são fechados em cercos. So we have no other alternative but to fight. Então nós não temos nenhuma alternativa além da luta. So we have a main saying in Palestine, if I would live in dignity on top of the earth, or dying and being under the earth. Então nós temos um dizer na Palestina: ou eu vou viver com dignidade no topo, ou eu vou viver debaixo da terra. And we have another saying, if you want to die, die like a tree standing. E nós temos um outro ditado: se você vai morrer, morra como uma árvore de pé. You know, we are the Palestinians are thankful for the social media, in fact, that they are playing this role of like peeling the whole genocide and tape it around the world. Any? The social media mainly,
that they play the main vital role and central role in spreading the news of the genocide around the world. Nós, palestinos, temos contado muito com as redes sociais, que têm tido um papel fundamental em disseminar as notícias do genocídio pelo mundo. Talking about the mainstream media, it's pathetic. Falar sobre a mídia mainstream, a mídia comercial, é patético. It's immoral. É imoral. Opposite to all what we think about the media, that should be the fourth authority, that they are, it's about the truth. É justamente totalmente o contrário do que a mídia se propõe a ser, que seria um quarto poder, uma autoridade, na verdade. But in fact, what we saw from this mainstream media, especially in the West, that they are backing up the genocidal war against the Palestinian people. E o que temos visto na mídia, principalmente no And they're Ocidente, trying to justify it. é que eles têm apoiado, não apenas apoiado o genocídio, como justificado o genocídio. So that's putting a big question mark on journalism in general, what we have to revise back again, and to differentiate even between the real journalism and the journalism that is just for the serve of or both had been bought and became on the service of the regimes. Então, isso coloca uma grande questão ao jornalismo. Nós temos que revisar o jornalismo. O jornalismo é sobre a verdade ou é sobre servir aos grandes regimes? So this cartel, like any companies of media that has been bought by money in order to fake the truths. Então, esses cartéis, conglomerados de mídia que são comprados por dinheiro, I think it's the time to fight it back. Que são comprados, que compram a verdade, e nós temos que lutar contra eles. And at the end, I think like we need also, that shows us that we need as a people, is to strengthen our media facilities, our media outreach, how we can much more be communicated with each other, how much we can transfer the truth and the message to each other like directly without going through these other channels. Então, nos faz pensar como nós, como povo, devemos melhorar a nossa comunicação entre povos, para que não precisamos contar com esses canais de mídia ocidentais que detêm o poder. The other thing about the moments that, at least your question was very long question, and the different questions together, in fact. But at least, what I'm thinking of, is how I can evaluate where we are standing at the Palestinians in the middle for what we are facing now. Então, você fez umas perguntas muito longas e muito misturadas, mas agora nós temos que avaliar como nós estamos como palestinos nesse momento. In fact, and this is, you would think that I am really out of my mind, saying that the Palestinians in the middle of the genocide, they are optimistic. E o que me deixa muito incrédulo é que os palestinos, no meio de um genocídio, não perdem esperança. We have a saying that the darkest moments of the night is just a few minutes before the light. Nós temos um ditado que o momento mais escuro da noite é o que precede o surgimento da luz. But in our case, we could see that the whole narrative of this Zionists, that they have been built, their reputation around the world, that they were faking the truth, it's now falling down. O que nós temos visto é que os sionistas passaram muito tempo construindo essa imagem que eles têm hoje, e essa imagem está decaindo. They are not anymore can play the victim. Eles não podem mais fazer a vítima. It's clear that they are fascists, they are Nazis, they are killers. Está muito claro que eles são fascistas, que eles são nazistas, que eles são assassinos. The level of what they are doing against the Palestinian people is I wouldn't want to say more what happened in the Second World War, but more even savage than that. O que eles estão fazendo com os palestinos é de um nível de crueldade que pode ser dito maior do que o que vimos na Segunda Guerra Mundial. And this is, I would say, this is the first, let's say, the first victory, I would say, that for us as a Palestinian resistance and for our allies around the world, that will light the candle at the end of the tunnel. A candle? Light the candle at the end of the tunnel.
E essa primeira vitória que nós estamos vendo é a luz dessa vela do fim do túnel. So we could say when their narrative has been fall apart, so the thing that will come up is the truth. Então nós estamos vendo a imagem do sionismo caindo e o que nós estamos vendo é a verdade. And the truth that now moving the people around the world, everywhere, from China from Japan to United States, to Europe, to Africa, to everywhere around the world. E a verdade que está movendo as pessoas ao redor do mundo, a China, no Japão, Estados Unidos, África. So Palestine became in the forefront of the struggles against this imperialism in general. Então a Palestina chegou na frente dessa luta anti-imperialista. And I think it gives a hope to the other people around the world, other struggles around the world, that we can do it. E acredito que é o que leva esperança a outros povos oprimidos ao redor do mundo, que nós podemos vencer. If we can stand up and steadfast like for 9 months in the middle of these powers and we are still standing, and we are people under colonization, besieged, with no resources. Se depois de 9 meses de genocídio, nós somos um povo sem recursos sobre genocídio, sobre colonização. So this is inspire also other struggles around the world. Então é justamente isso que motiva outros povos ao redor do mundo. All the human rights struggles and all the liberation struggles, the Todas human as- rights movements, Todas as lutas de direitos humanos, de libertação, that they can do it, even if they are fighting the empire. que é possível vencer, mesmo que estejamos lutando contra o império. And I think all the victories of the people around the world and the struggles around the world is our people, would say, a credit, our people gains, successes, Gained? we are, it's accumulate. Então toda essa luta palestina mostra que nosso povo ganhou crédito, acumulou crédito. When we launched the BDS movement, we were inspired by South Africans. Então, por exemplo, quando lançamos o movimento BDS, nós fomos inspirados pela África do Sul. But even before, before we launched the BDS movement and before the South African liberated, Palestine liberation organizations were trained the South Africans, were supporting their struggle. E mesmo antes de lançar o movimento BDS, a luta palestina já era inspirada pela África do Sul. Os movimentos de libertação palestina foram treinados na África do Sul. Also supporting other liberation movements that time around the world. E assim como apoiando outros movimentos de libertação ao redor do mundo. So this is it, this is the way to win. Então é isso, essa é a forma de vencer. We have to stand with each other because our enemy is the same. Nós temos que ficar uns ao lado dos outros porque o nosso inimigo é o mesmo. It is the imperialism. É o imperialismo. It is the cartel companies that they are doing what they are doing in Amazonia. As companhias que estão fazendo o que estão fazendo na Amazônia. And we know where goes at the end, where end up in the States and end up in Europe. E nós sabemos onde as coisas vão terminar no final das contas, nos Estados Unidos, na Europa. So it's all about exploiting the resources of the people. Então é tudo sobre tirar os recursos das pessoas. Even if will cost genociding the people, the indigenous. Mesmo se isso for causar genocídio dos povos, como os What povos happened indígenas. in United States, what happened in Australia, what happened in Latin America and several places. Como nos Estados Unidos, na Austrália, na América Latina. And what's ongoing in Palestine now. E o que está acontecendo agora na Palestina. So this is the importance of unifying the struggles around the world. Então essa é a importância de unificar as lutas ao redor do And to mundo. consider each struggle of people struggling around the world is the struggle of each one of us. E que cada luta ao redor do mundo é uma luta de cada um de nós também. We are Palestinian people today in the West Bank, Jerusalem, around 4 million, 4.5 million. Since Na Cisjordânia e em Jerusalém ocupada, nós somos cerca de 4 milhões de palestinos. Since 1967 until now, around 1 million Palestinians have been in prison. Desde 1967 até hoje, cerca de 1 milhão de palestinos foram presos. So that shows that they are using this prison in order to destroy the resistance, to kill the people resistance. Então isso mostra que eles estão usando as prisões para matar as pessoas, para matar a resistência. But even the Israelis go beyond that, beyond prisoning the fighters or the activists.
Mas Israel vai além disso, além de aprisionar os lutadores ou os militantes ativistas. They were focusing on imprisoning the children. Eles focam em prender crianças. And there is shocking numbers about prisoners, about children imprisoned. Like Silwan in 2008, when it started the popular resistance in Silwan, in that year they arrest 1,000 children. What year? 2000? 2008. Em 2008, eles prenderam 1.000 crianças em Siloam, numa região. And we talk about children of 10 years old, 12 years, 11 Sorry. years. A bit louder. We are talking about children of 10 years old, Estamos falando de crianças com 10 anos de idade, maximum 14 years of old. no máximo de 14. Usually when they arrest them, they go with like big troops, masks, in a very violent way, destroying the house, screaming, and they took the children to interrogation. Geralmente, quando eles vão prender essas crianças, eles entram de uma forma extremamente violenta em suas casas, gritando, assustando as crianças, vedam as crianças e as levam para interrogação. Of course, without allowing their parents or anybody adult to be with them. E isso, obviamente, sem deixar que os pais as acompanhem ou qualquer responsável acompanhe. And they put them in torture for 2 weeks, E aí as colocam em tortura por 2 semanas then they release them. e depois as soltam. And they continue for months after that. Every 1 week, 2 weeks, they will raid the house of their children. E aí, por meses seguintes, eles continuaram a cada 1 ou 2 semanas a invadir as suas casas. They didn't arrest him again, but they are terrorizing him, terrorizing the family. Eles não os prendem novamente, mas continuam aterrorizando as suas famílias. Many of these kids has been arrested from the schools as well. Muitas crianças foram presas nas escolas, inclusive. So what do they aim from this? They want to kill in generations E o que eles querem com isso? Eles querem matar gerações. the resistance willing. O desejo de resistência. And lately in the last like 10 or maybe 20 years, they will take kids to the prison, accusing them of throwing stones, but according to their laws, because they can't put them in trial, Então, o que eles faziam há 20 anos, eles pegam as crianças, prendem acusando de tacar pedras, they would keep them in the prison for years until they became 18, where they can charge them. e aí, como eles não podem acusá-las antes de elas fazerem 18 anos, eles mantêm elas nas prisões por anos até elas fazerem 18, para assim eles poderem acusá-las. So some kids have been arrested when he was 14, and he spent 4 years in the prison without any charge, without any court hearing, until he reached the 18th. Then they start taking him to court, accusing him of different accusations. Então, por exemplo, eles pegam uma criança com 14 anos, deixam ela presa sem acusação até que ela faça 18, aí ela é levada para o julgamento. During the last 9 months, what they were doing, every night they were raiding Palestinian cities and villages. Nos últimos 9 meses, todas as noites, eles invadiram vilas palestinas. Sometimes in the same night arresting 50 people or 60. Às vezes, na mesma noite, prendendo 15, 16 pessoas. So they arrested 9,000 Palestinians from the West Bank alone in the last 9 months. 9,000? 9,000. A gente fica até a corrigir, né? Nos últimos 9 meses, eles prenderam 9.000 palestinos na Cisjordânia. So, and who they arrest usually? They arrest youth, they arrest activists, and also politicians from political parties. So that's in order to oppress any attempt of revolution and backing up Gaza. Então, eles prendem jovens, ativistas políticos, para oprimir qualquer tentativa de revolução. But even the prison today is worse than Guantanamo. Atualmente, hoje, é pior que Guantánamo, You know, Guantanamo is the famous prison that they were like a famosa prisão americana. So when you see our comrades or friends come out from the prison, for us, we consider they are born now. Because whoever got there, we expect that he will be killed in the prison. Então, quando vemos nossos amigos, camaradas saindo das prisões, nós ficamos surpresos, porque a expectativa é que eles vão falecer nas prisões. Because what they are doing is starving them, literally starving them. E o que eles estão fazendo é literalmente forçar a fome nesses prisioneiros. So just stories from there, like 6 months in the detention,
You forgot how the meat looks like. The what? The meat. Em 6 meses de detenção, você esquece como a carne é, You forgot how fruits looks like. como as frutas se parecem. They came into the prison room like this, where there's like 20 prisoners, and they give them 5 tomato pieces. Eles, em uma cela de prisão como essa aqui, para 20 pessoas, eles dão 5, 4 tomates. One meal in the day, and this meal can't, even if they divide it between each other, everyone will have a bite. Uma refeição por dia, eles têm que dividir entre eles. That's why when they get out really skinny, Por isso, quando eles saem extremamente losing magros, all their weight, perdendo and todo o barely peso can they walking. e mal conseguindo andar. The worst is the prisoners of Gaza, E os piores são os prisioneiros de Gaza, who they are taking them from Gaza and taking them to the desert prisons, que eles tiram de Gaza e levam para as prisões no deserto. where there's so many of them have been killed, So many? onde muitos foram assassinados, under torture. sob tortura. Those who's released, like most of them, their hands has been cut off, or their legs, because of the ties that they were like 24 hours for months in their hands, that it became like any cut off the blood from their hands and their legs. So at the end, it has been totally had to be cut off. A maioria deles sai com mãos ou pés amputados porque eles passam 24 horas com as mãos algemadas e aí eles perdem a circulação enfim, os membros precisam ser cortados. So many of those who disappear, especially from the one who they taken them from Gaza, they are taking them as parts. Muitos desaparecem They take their kidneys, they take their skin even. Israel has the best and the biggest storage of skin bank in the world. Muitos desaparecem e alguns voltam, os órgãos são retirados dessas pessoas, inclusive a pele. Israel tem o maior banco de peles do mundo. So the level of the crimes is like, even when you say Nazist, is like, and you feel that it's not enough to describe it. Então, o nível dos crimes, quando a gente diz que eles são nazistas, parece que não é nem suficiente para descrevê-los. A causa palestina é a nossa causa também. A Palestina será livre. Quando a Palestina for livre, nós, nas favelas do Rio de Janeiro, também seremos livres, né? Eu acho que a gente pode sair daqui com uma demanda de sensibilizar jornalistas e comunicadores. Ontem eu entrei em contato com os 40 e falaram, mas posso perder recursos. Não é sobre recursos, né? Não é sobre dinheiro, a gente já não tem, então por que se preocupar com o dinheiro, né? As pessoas falam, mas você vai perder dinheiro, mas eu nunca tive, então não estou perdendo, né? Então não é sobre recursos sionistas, eu não quero ser financiada por recursos sionistas para pautar uma campanha contra o Caveirão, uma campanha contra, uma campanha pelo embargo militar em Israel. Não é sobre isso, é sobre sensibilizar e é sobre as verdades de povos. Da Palestina às favelas do Rio de Janeiro é sobre sensibilizar povos. E aí acho que a gente pode sair com essa... Temos que sair com essa tarefa de sensibilizar sindicatos, conselhos, sensibilizar movimentos sociais, sensibilizar organizações de direitos humanos, que a gente pediu para puxar essa coletiva de imprensa e disseram não é a primeira vez que dizem não, a Anistia Internacional mais uma vez disse não. A gente precisa também bater e continuar insistindo em bater na porta dessas organizações. A gente precisa listar e entender quem está financiando essas organizações ditas de direitos humanos, porque direitos humanos não basta só contabilizar o número de pessoas assassinadas em Gaza e nas favelas do Rio de Janeiro. A gente quer ações políticas de mobilização e contra o apartheid. A gente quer a luta contra o apartheid israelense. E lutar contra o apartheid israelense é pedir ao governo brasileiro que boicote Israel, né? Pedir para que o governo brasileiro pare de exportar petróleo para Gaza. O nosso petróleo está matando crianças em Gaza. Nós somos responsáveis também por essa matança. O governo do Estado terrorista brasileiro é responsável por isso também. E eu falo muito, mas agradecer. Eu passei uma lista, porque a gente vai... Vou falar. Tem 2 listas passando, uma do Lauber, e uma lista também da nossa atividade. Uma das nossas tarefas, também minha tarefa, é entrar em contato com cada um e cada uma, para depois pegar os depoimentos, as matérias, as entrevistas, para a gente fazer circular tudo isso. É importante também, essa sensibilização. Outras pessoas escrevendo sobre isso também é muito importante, porque vai chegar a outras pessoas, a outros movimentos, a outros locais que o movimento de favelas não tem entrado. Agradecer mais uma vez ao gabinete
do Glauber por essa acolhida, por essa manhã. O Glauber e sua equipe já pautam a questão palestina e a questão também das favelas há muito tempo. É uma pauta internacionalista, a gente sabe que é a prioridade de vocês. E eu vou convidá-las e convidá-los para vocês encerrarem a nossa atividade. Um agradecimento. Muito obrigada. Não, achei que nem ia falar mais, porque eu sei que o horário está apertado. Mas queria agradecer a todos vocês, jornalistas, que vieram aqui hoje para ouvir Jamal, Mari e Gisele, que tem esse trabalho fundamental que ela tem levado adiante aqui na cidade do Rio de Janeiro para estabelecer essa conexão entre a violência nas favelas e a violência na faixa de Gaza. São essas conexões que nos ajudam, ou pelo menos é o nosso intento, né, sensibilizar a população brasileira de que isso é um genocídio e de que é inaceitável. E como a Gisele falou, a gente está nessa desde o dia 7 de outubro, desde o primeiro momento. A gente sabe que essa luta é internacionalista e de que o povo palestino só será livre, e nós só seremos livres quando toda a humanidade for livre, mas a gente realmente precisa parar de contar esses corpos, né? A caracterização de genocídio não é suficiente. E acho que Jamal, alguém já falou sobre o Petro aqui hoje. Infelizmente, ele é exemplo, mas um exemplo que ainda não está sendo seguido pelo governo brasileiro. A gente precisa avançar na pressão para que o Estado brasileiro avance contra o Estado de Israel, no sentido de se manifestar com ações práticas, né? A declaração de genocídio é insuficiente. A gente precisa parar de exportar petróleo, mas precisa parar também de importar armas. E seguimos aqui à disposição, o gabinete e o mandato estão sempre abertos, porque a luta do povo palestino é também a nossa luta. Obrigada, gente.